Olha aí, pessoal, agora que temos mais detalhes a respeito do relatório bimestral que o governo Lula apresentou, melhor dizendo, a equipe econômica do governo Lula apresentou, nós já temos uma dimensão do buraco econômico em que nós estamos nos metendo, né? O rombo fiscal atingiu aqui, de acordo com estimativas, 32,6 bilhões de reais e, portanto, aqueles bloqueios anunciados lá foram necessários a partir disso aí, né? Um congelamento de 15 bilhões de reais, de acordo com a informação oficial, que, conforme eu já tratei aqui no canal, é insuficiente para todos os analistas, os economistas que falaram a respeito desse tema, né? Está muito longe do que seria necessário. Alguns até estimam algo na faixa de uns 60 bilhões de reais de bloqueios que deveriam ser feitos, né? Então, é um valor substancialmente alto do que foi bloqueado, também desse rombo projetado aqui, que na verdade isso nada mais é do que o governo assumindo que o teto da meta fiscal é o objetivo a ser perseguido e não o centro da meta, que é o equilíbrio fiscal. Só que, na verdade, o segundo semestre representa um grande problema para a dupla Haddad e Simone Tebet. Não para o Lula, que não está nem aí para essa história, mas para esses dois que prometeram equilibrar o orçamento e terão um grande pepino para descascar no segundo semestre de 2024. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi divulgado no tal relatório bimestral, né, o relatório de avaliação de receitas e despesas públicas, que é feito a cada 2 meses para monitorar a execução do orçamento. É o terceiro relatório de 2024, portanto, nesta vigência do arcabouço fiscal. Lembrando, a meta estabelecida para este ano é equilíbrio fiscal, 0 a 0, nem déficit, nem superávit, né? Assim, no rigor da letra do orçamento, tem um superávit michuruca ali que acaba sendo considerado como nada, zero, né? Um valor 0 a 0 ali. Só que existe uma banda de tolerância que, de acordo com a estimativa do PIB para este ano, um PIB que precisa se confirmar, 0,25% do PIB de tolerância vai dar uns 28,8 bilhões de reais. E se você quer saber por que o governo está prometendo um crescimento grande do PIB para este ano, maior do que a projeção do FMI, maior do que a projeção do mercado? Tá aí a resposta. Se o PIB crescer muito, a possibilidade de déficit também cresce. É 0,25% do PIB, depende de quanto for esse número, né? E eu tenho para mim que o PIB vai casar certinho com a necessidade de cobrir o rombo fiscal desse ano, né? O Márcio Postman vai ter que trabalhar bastante nesse sentido para alcançar os números desejados pelo governo Lula, mas estou hipotetizando, não tenho como fazer nenhuma afirmação categórica a esse respeito aí. O que acontece? Nesse relatório que foi apresentado, o rombo, até o momento, tá? Isso aí é dentro dos 3 primeiros bimestres deste ano. O rombo acumulado está em 32,6 bilhões de reais, ou 0,3% do PIB. Já passou dos limites estabelecidos pelo orçamento do presente ano. Ou seja, é necessário bloquear recursos destinados aos ministérios, que são os valores aqui, então, de 3,8 bilhões de reais de contingenciamento. Se você somar aqui esses 3,8, aliás, se você subtrair os 3,8 desses 32,6 bilhões aqui, você chega no limite ali, na casquinha mesmo, né? O máximo que o governo pode ter de déficit para esse ano. O governo Lula já está trabalhando assim, sem nenhuma margem de segurança, né? Os outros 11,2 bilhões aqui nada mais são do que um bloqueio de um lado para entrar uma despesa do outro, um aumento de gastos com a Previdência Social. Então esses 15 bilhões aqui não são redução, a redução mesmo é de 3,8 bilhões apenas. Tá? Pegadinha do malandro aqui
nessa história, né? Então, de 32,6 bilhões de rombo que o governo mediu até este momento, que a equipe econômica do governo mediu, isso caiu para 28,8 bilhões, que é o limiar do limiar para não haver aí nenhum tipo de rombo fiscal, que é uma piora terrível em relação ao relatório anterior apresentado em maio, que previa um déficit de 14,5 bilhões, ou seja, tinha ainda uma margem de tolerância aí dentro desses números. Então, é claro que estamos falando de uma deterioração gritante e visível nas contas públicas, de acordo com os números muito tolerantes do governo. Isso aqui certamente vai ser analisado sob outro olhar pelo Instituto Fiscal Independente do Senado, pelo Banco Central, enfim, por outras entidades do próprio Estado, mas que não são tão coniventes quanto o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, né? Então veja que, primeiro de tudo, 15 bilhões aqui de bloqueio é uma informação genérica. Isso aqui não representa corte, não foram 15 bilhões cortados do orçamento, de despesas cortadas. Não, foram cortados 3,8 bilhões, sendo que os outros 11,2 foram apenas remanejados. A Previdência cresceu mais do que o previsto, então 11,2 bilhões a mais do que o previsto, o governo teve que tirar isso de outro lugar para compensar. Não teve corte nesse sentido, né? Fique atento aos números, porque tem muita enganação nessa história, né? Então, a projeção do déficit foi elevada para esse patamar aí, sendo que, conforme eu falei, é o limiar, é o máximo que o governo pode chegar. E aí você, obviamente, vai se questionar, né? Se até a metade do ano o governo está assumindo esse valor aqui de quase 30 bilhões de reais, como que as coisas vão ficar no segundo semestre? Porque se esse cenário se repetir, vamos fechar o ano com um déficit primário de 57 bilhões de reais, muito acima do que é permitido. Crime de responsabilidade fiscal, o que vai acontecer nesse cenário, né? Ou Márcio Postman vai dar uma trabalhada legal para aumentar o PIB mais do que 3% para conseguir segurar um rombo dessas proporções aí, ou, sei lá, o governo vai mudar essa meta fiscal, algo vai ser feito. Que é a péssima notícia que eu mencionei no começo deste vídeo aqui, né? A questão, de fato, do segundo semestre. O que o governo vai fazer agora que não há margem para absolutamente nada, nem um centavo a mais de gastos no segundo semestre, né? Estamos aí já avançando pelo mês de julho. Daqui a pouco, daqui umas 2, 3 semanas, nós vamos ter notícias a respeito do resultado fiscal do mês de julho, para a gente saber se houve superávit, se houve déficit. A depender do resultado, o governo já vai estar com a meta estourada. Enfim, né, é uma pressão grande nesse sentido, né? Então não dá para gastar absolutamente mais nada este ano. O BPC está aumentando os custos, né? Aposentadorias também aumentaram consideravelmente. Na verdade, a Previdência é o que está pressionando mais o resultado primário. O resultado global, o resultado fiscal é pressionado pelos juros, mas isso nem entra nessa conta aqui. Só que o problema maior para o segundo semestre é ano eleitoral. Isso aqui que é o grande ponto, né? O governo Lula precisa desesperadamente fazer um monte de prefeitos petistas, ou pelo menos de partidos mais aliados ali com ele, não aquele centrão amplo, nada disso, a base aliada ampla, nada disso, que não é confiável o suficiente para o longo prazo. É PT, PSOL, PCdoB, enfim, dessa turma aí. E o Lula precisa desesperadamente fazer o PAC 3.0 e liberar emendas, coisas do tipo, para conseguir viabilizar essas eleições para prefeitos e vereador, nem tanto, principalmente para prefeito mesmo de cidades-chave para o governo. Você acha que vai haver algum tipo de contingenciamento em ministérios? Você viu aqui, foram 3 bilhões contingenciados em ministérios. Você acha que isso vai ser feito na mesma proporção no próximo semestre? Você acha que tem condições do governo limitar os seus gastos nesse contexto
Nessas circunstâncias eleitorais, eu acho muito difícil. E aí é um grande pepino para essa dupla aqui. Eles vão bater nessa tecla de que é necessário contingenciar gastos, que é necessário cortar despesas. Eles têm feito isso, essa é a verdade. Não dá para questionar esse ponto em relação aos dois. A grande questão, o grande tópico é: existe uma base aliada do Lula que é muito mais voltada para o sentido político. E eles sabem que, do ponto de vista eleitoral, cortar despesas é uma tragédia. Isso aí acaba soando mal, vai aparecer notícia meio que queimando o filme do Lula pelo contingenciamento, e aí vai faltar dinheiro para a universidade, os professores vão ficar fazendo greve, o pessoal do IBAMA reclamando, fazendo greve, aí tendo salário descontado e tudo mais. Enfim, tudo isso acaba queimando um pouco o capital político do Lula, né? E se não custa para ele uma reeleição em 2026, que eu acho que não custa, esse pessoal do funcionalismo, das universidades, pode custar cidades importantes agora em 2026. E se tirar daí o financiamento, a liberação de emendas e coisas desse tipo, a situação pode se deteriorar ainda mais. Então, nós temos um relatório frustrante, um relatório bimestral frustrante, por trabalhar em cima dos limites da meta fiscal, que é um absurdo que não deveria ser feito, e que pressupõe que o segundo semestre inteirinho vai ser equilibrado, coisa que todos nós sabemos que não vai ser. E a partir daí, o que vai acontecer? O governo vai matar no peito esse rompimento da meta fiscal, o governo vai mudar a meta fiscal. Qualquer um dos dois cenários, as repercussões, especialmente por parte do mercado, vão ser uma catástrofe. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.